Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao História em Casa. Está começando mais um História Provoca e hoje a gente vai falar de feudalismo. Com o Rafael Quadros, do canal História Medieval. É isso, o papo vai ser bem interessante. Deixa eu ver, Rafael. E vamos começar mais ou menos assim, ó. Alan Guerreau define feudalismo como a ação em conjunto entre domínio e eclésia, um legitimando o outro, sendo esse o âmago do sistema feudal. Essas noções que estudar a sociedade feudal com algum sentido e lógica na sua narrativa, tentando ao máximo evitar anacronismos e incoerências, por isso o autor nomeia como dupla fatura conceitual a tentativa de implantação dos conceitos de economia e religião a esse período, criticando principalmente a historiografia provinda do iluminismo e do liberalismo. Uma das maiores problemáticas encontradas, segundo o autor, é a criação desses termos sendo relacionados à modernidade, assim acarretando em um uso completamente injusto e de forma simplista, quando em analogia ao período medieval. Seu trabalho é pautado na descaracterização da ideia de religião e economia para transparecer a ideia de eclésia e domínio. As ideias de religião e economia se tornam completamente anacrônicas quando colocadas no contexto feudal, gerando grave incoerência ao modo de vida medieval. Por isso, o autor defende a tese de que, para analisarmos o período, devemos ter a noção dos conceitos de domínio e eclésia. Aqui é segundo o autor Alan Guerreau, que daqui a pouco eu vou fazer a indicação do livro. Pessoal, está no ar o História Provoca, toda quinta-feira, 19 horas, com um convidado ou uma convidada diferente, trazendo alguns temas para a gente fazer algumas provocações. E agora, esse senhor que está aqui na parte de baixo da tela é Rafael Quadros, formado em História pela Universidade de Tuiuti, especialização em Idade Média na Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Esse cara é historiador, professor, escritor do livro Cavaleiros e Armaduras, que ele está escondendo na manga aí, escritor e revisor da revista História Medieval, e ele está falando com a gente de Curitiba, no Paraná. Rafael, seja muito bem-vindo ao programa História Provoca. Thiago, quero agradecer primeiramente pelo convite aí. Não sei se o áudio está bom, mas espero que sim. Quero agradecer imensamente por estar de novo fazendo uma live com você. Já fizemos uma live antigamente sobre protestantismo, então sempre é uma honra, sempre estar contribuindo, na verdade, com essas lives que acontecem nas páginas medievais, de contexto geral de educação, de história, enfim. Isso é muito bacana, porque assim, nós que acompanhamos a internet crescer e evoluir, não tínhamos isso em 2000, 2001, era uma coisa um pouco mais CD, gravava em CD e comprava o book lá com mais livros para você conseguir acompanhar o contexto histórico. Agora, você conversar com alguém que é da área e ver uma live tipo, sem gastar nada, é muito mais proveitoso. Ainda mais nesse tempo que estamos de pandemia, também ajuda também a favorecer o crescimento do pessoal. Então, é um prazer estar contribuindo também nessa questão de história e educação do povo brasileiro. Tá certo. Eu preciso dizer uma coisa, que essa live que você citou, que nós fizemos aí, foi no canal História Medieval, né? Foi um convite que você fez, e foi a primeira live que eu fiz. E aí, desde então, eu decidi criar 2 programas aqui no canal. Hoje a gente tem 2 programas. Estamos caminhando aqui para o História em Casa ser uma TV de história.
né, com alguns programas, alguns temas, e aí eu agradeço o seu convite, que foi a entrada nesse momento que estamos vivendo aí. Isso foi bacana, porque assim, eu já fazia live com o pessoal da página, mas a primeira pessoa que eu convidei para fazer um convidado foi com você também. Você é a primeira pessoa convidada na minha página para fazer com um convite para outras pessoas. Aí que tomou esse rumo. Mas então só fazia uma live separada e aí tomou rumo. Que bacana, então somamos aí, foi um momento importante. Exatamente. Vou continuar a reflexão que eu iniciei aqui, antes de te apresentar, e aí eu passo a bola para você, para a gente tratar desse tema aí que eu fui estudar aqui, Rafael. Fui aprofundando, e uma coisa, um lado diz uma coisa, outro lado diz outra coisa, e daqui a pouco você acha que não está entendendo nada, porque os autores vão falando de diversas formas ali, em questão de período, em questão de localidade geográfica, na questão do termo, do conceito, né? Então, agora nessa semana que eu fui me preparar para ter esse diálogo, que eu fui ter a dimensão do termo, de fato, feudalismo. Então, vou dar sequência aqui com a leitura que eu iniciei, e aí a gente já joga esse papo aí, ó. É necessário a compreensão de domínio e eclésia para entender a relação de poder entre homem e terra. Colocado como domínio, representa a relação social de dominação acerca dos homens e suas terras, sendo o elo fundamental na essência da sociedade feudal. Nem toda desigualdade são dominações, pois nem todas podem ser consideradas sequer relações. Dominação, em geral, depende de uma relação coletiva e simultânea. Portanto, havia uma complexa e ampla gama de funções desenvolvidas. Isso aliado a grande dualidade eclesiástica medieval, que tinha como característica a grande coerção fortemente construída na época, através da divisão entre bem e mal, céu e inferno, por exemplo, que ajudava em grande escala a reafirmação dessa dominação. Esse período traz consigo também o conceito de eclésia, que transpassava todas as esferas do mundo medieval, influenciando toda a reflexão e comportamentos dos homens, que possibilitava a ação do domínio. Assim, atuando os dois conceitos de forma conjunta, através da relação estrutural do domínio e a institucional da eclésia. Mantinham sob seu poder o controle social, sendo esse o centro fundamental para a compreensão de feudalismo. Esse texto que eu separei em duas partes é uma tese do Bruno Medeiros, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a gente consegue entender aqui que ele traz muito a questão de domínio e eclésia para dentro do termo feudalismo. Agora, Rafael, a questão eu também li em diversos artigos que o termo só surge no século XVIII, né? Sendo a Idade Média já acabada no século XV, né? Então, uma leitura burguesa do liberalismo ali já do século XVIII, daquela ideia liberal que vai surgindo ali. Então, Rafael, como eu disse para você anteriormente, aqui a gente tem liberdade e a bola está com você. Feudalismo, vamos lá. Perfeito. Hoje, como o assunto é feudalismo, e eu, como eu sempre falo nas lives, perguntam, eu já tive também num seminário, eu estava dentro da igreja, eu quase fui padre. Então, assim, você consegue ver a compreensão e o poder que ela tem em cima das pessoas, principalmente atualmente. Então, você imagine isso há 15, há 20 séculos atrás, como era muito mais forte essa preocupação. Porque antigamente as pessoas tinham uma preocupação com a sua alma demais, e hoje, na verdade, elas não são tão preocupadas assim com a alma, mas sim em convívio social. Então, se você começa a separar pessoas que são... hoje em dia é muito mais comum você ver entre religiosos, católicos, evangélicos, perguntar qual religião eles seguem. Então, assim, se você faz parte desse meio, você é uma pessoa bem vista. Antigamente não. Antigamente você fosse evangélico, o importante é a sua alma. Isso que valia.
um atendo também, o feudalismo ele começa com a queda do Império Romano e ele vai acabar até que, digamos assim, século XV. Mas na Rússia ela vai permanecer até o século XIX. Então a Rússia vai continuar com o feudalismo ainda. Assim, as pessoas compreendem o feudalismo como o trabalho das pessoas que ficavam no campo, mas não era isso, é muito raso você dizer isso. O feudalismo em si ele é um meio político de você colocar uma organização social. Você consegue também transferir obrigações dentro da sua comunidade feudal. Você consegue estabelecer quem é rico, quem é pobre. Você consegue fazer junções, fazer alianças com reinos. Então, assim, dizer que o feudalismo, que é muito comum dizer que era um sistema escravocrata, que pessoas trabalhavam no campo e trabalhavam para o senhor. Tipo, não era só isso, é muito raso dizer isso. Acho que até é errôneo falar que o sistema feudal era um meio de produção que as pessoas eram escravos, que eu vejo muita pessoa dizendo, um sistema de escravos que trabalhavam para o senhor que era rico. Tipo, também não. As pessoas tinham obrigações e elas podiam, na Alta Idade Média, quando iniciou-se o feudalismo, não se tinha um conceito de feudalismo. Quando você colocou a ideia, o conhecimento do que era feudalismo, só foi dado nome para ele após que ele estava com maioridade, já tinha acabado. Assim, as pessoas não sabiam que estavam no feudalismo. Nem o rei sabia que estava no feudalismo. Só vai acontecer mais tarde. Vamos lá então. Vou fazer uma pergunta, já dentro da explanação então, aqui. Dentro da sua fala aí, você colocou uma periodização, mais ou menos, né? Pelas as leituras que eu busquei, os historiadores eles ficam meio com o pé atrás de firmar um início e um fim e um espaço geográfico do feudalismo. E aí, dentro da sua fala, ali quando você coloca feudalismo com o fim do Império Romano do Ocidente até talvez Constantinopla, isso vai ser a datação aproximada que a historiografia, que é muito discutida, esse tipo de divisão histórica do tempo, vai colocar para um período que nós conhecemos como Idade Média, que também foi colocado esse termo posteriormente, né, ali, pelo que eu li, nas relações de trabalho burgueses, e aí vai colocar esse termo de Idade Média. Aí eu pergunto aqui, a Idade Média e o feudalismo são momentos que andam junto? O feudalismo é uma forma de vida dentro de um período chamado Idade Média? Qual é a relação entre feudalismo e Idade Média? Certo, vamos lá. Como surgiu o feudalismo em si? O feudalismo ele vai surgir praticamente junto com a Idade Média. Rompeu-se o Império Romano para entender a questão do feudalismo, como vai instituir a questão do feudalismo, tem que compreender o que estava acontecendo no período. Ou seja, temos o fim do Império Romano e os patrícios, as pessoas que tinham dinheiro na época, fugiam de Roma totalmente. Fora as invasões dos bárbaros que estavam se estabelecendo em terras que não eram em Roma em si. Temos que entender um segundo tempo. A Europa estava dividida em oriental e ocidental. Então vamos ter, na verdade, dois tipos de feudalismo nessa época totalmente diferentes. O europeu vai ser muito mais enraizado, ele vai ser muito mais político, mais eclesiástico, mais dominante, mais militar. Vai ser, digamos assim, vai ser como se fosse a melhor atualização que temos em si, datação e escrita, que temos no oriental, digamos assim, Constantinopla vai ter também uma questão de feudalismo, mas não vai ser tão enraizado como vai acontecer com a Europa ocidental. Temos também que lembrar que no Japão, na China, existia também um movimento feudal, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo na Europa. As pessoas eu vejo muito, até escritor falar que no Japão medieval, tipo, não, o Japão e a China não estavam no movimento medieval. Eles nem sabiam o que estava acontecendo. Então é bom para começar a compreender. Caiu-se Roma, acabou-se a questão de escravos. O fim da escravidão, você tem que começar a pagar, digamos assim, a terra
ter alguma coisa para sustentar. O que era antigamente, o que era importante você ter? Hoje em dia, você ter um carro, um trabalho que ganha acima de 5 mil reais é considerado, tipo assim, porra, essa pessoa é importante na sociedade, essa pessoa tem méritos. Antigamente, você tendo terra, posse, era uma coisa muito mais importante. Isso eu até retratei, na verdade, com uma live, uma mulher que trabalha com imobiliária, que a diferenciação que hoje em dia as pessoas se importam muito mais em ter um apartamento com 10 metros quadrados, um cantinho que é dela. Antigamente não importava só ter um cantinho, o importante era ter território, terreno. Nossos pais também vêm dessa época de ter terras enormes para conseguir dividir com os filhos mais tarde. E assim, você tendo terra, você tem posse, você consegue se viver, se manter. Isso a gente leva até os dias de hoje, tecnicamente, né? É importante dar posse, como hoje em dia é importante. Então, acabou-se, na verdade, o sistema de escravidão após a queda do Império Romano. Os patrícios saem de Roma, de todo o império que existia, vão se estabelecer em vários lugares na Europa. Há outras invasões na parte superior da Europa. E também, nesse período, temos também algumas invasões, na verdade, de territoriais na parte da Espanha, onde os islâmicos vão estabelecer essa região ali. Que até então eles vão ser expulsos da terra deles e vai estabelecer o catolicismo geral ali. Eles vão fortalecer muito na cultura. Pois bem, iniciando a Idade Média, digamos assim, que na verdade não se tem um início específico, mas se coloca o início da Idade Média com a queda do Imperador Romano, e quando Odoacro chega lá e toma a coroa do imperador e se estabelece como fim da queda e agora começa o meu. Então, na historiografia, essa datação da Idade Média. Nesse período, as pessoas começam a fugir para o campo, porque a cidade já não é um local muito... não tem o que fazer na cidade, devido ao império, que era uma cidade muito organizada, não tem o que fazer na cidade. Então, elas vão para o campo. Nesse período, então, as pessoas vão para o campo para trabalhar e se manter, na verdade, plantar e colher o seu produto. Nesse período, começam as pessoas a ter posse, começam a oferecer assim, ó, eu tenho uma terra, você precisa de um lugar para morar, certo? Então, assim, eu te dou alguma casinha aqui pequena, mas você tem que trabalhar nessa terra, e o que você fazer, plantar e colher, uma parte vai para mim e uma parte vai para você. Beleza? As pessoas, ótimo, por que não? Isso é muito bom, essa opção que está dando. A gente está meio que refugiado no império estabelecido, está meio que bagunça geral aqui. Você começa a ter uma segunda importância na história, que é você fazer um cercamento do seu território. Assim, você começa a fazer um cercado, separar o que é sua terra, o que é a terra do vizinho. Aí mais tarde você vai começar a estabelecer o quê? Vantagem em cima do vizinho. Que vai ter período de escassez de comida, você não tem comida para sustentar você mesmo, você vai ter que tentar pegar do vizinho, ou negociar a troca, que vai ser através do escambo. Então, assim, nesse período começa juntamente com a saída dos patrícios, das pessoas de Roma, se espalharem por terras europeias, outros povos também já estão pré-estabelecidos, então eles começam a trocar a sua mão de obra em troca de um serviço ou de moradia, geralmente, e também comida. Então você tem um vínculo sem querer, mas acontecendo, do feudalismo junto com a Idade Média. Certo, e que foi uma pergunta que a Sabrina do Sai Historiando colocou aí. É possível falar de feudalismo sem falar de Idade Média? E você conclui falando que não, né? Eles estão intrinsecamente relacionados. Uma outra pergunta que ela colocou foi: existiu ou há relatos, ou você tem conhecimento de ascensão social dentro do período da Idade Média? Acredito que a pergunta ela se dá pela seguinte questão. Em livros didáticos, nós encontramos que a hierarquia social da Idade Média ela é rígida e que é definida sua classe social a partir do seu nascimento. Então, você nasce filho de nobre, você é nobre, você nasce filho de trabalhador, você é trabalhador. E aí eu já emendo uma outra questão. Os livros também, e aí a gente sabe da defasagem de estudos e da ocultação e dos estudos tendenciosos também que são feitos, né,
para posicionamentos sociopolíticos, né, do Ocidente, com o Oriente, da Europa, com a América, enfim, essa questão de fazer uma pirâmide social como clero, nobreza e trabalhadores, dividindo apenas em 3. Então aí, eu já jogo para ti essa ideia de pirâmide social e de ascensão de alguns grupos dentro dessa pirâmide. E a pirâmide é uma coisa também que, para a história, a gente precisa discutir bastante, né? Perfeito, vamos lá então. A questão assim, eu nasci, meu pai é agricultor, minha mãe também. E eu automaticamente vou ser agricultor, certo? Certo. Eu sou uma pessoa que não tem mais esperança na vida. Não. Era possível você conseguir uma elevação, sair dessa vida de pobreza. Como assim? Como eu consigo fazer? Assim, quando se fala em feudalismo, isso é muito enraizado em livro didático, que a pessoa nascia pobre, morria pobre, quem era rico, sangue azul, vivia rico, e isso repete isso até hoje. Tipo, não. O que acontecia? Eu nasci, meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora. Como eu posso sair dessa vida miserável? Bom, você antigamente na Idade Média você podia entrar para ser um clérigo eclesiástico. Então, assim, a igreja oferecia, na verdade, escolas e colégios para você entrar nas instituições religiosas. Mais tarde, até, para títulos maiores, tipo bispo de cidades, você tinha que pagar. Você já saía, você dormia no outro dia, já tinha um título na sua mão que você era bispo de um território. Mas quando você tinha dinheiro pra caramba, claro, né? Mas quando você nascia, digamos assim, entre aspas, miserável na época, um vassalo, você conseguiria sair dessa condição sua entrando ou num convento ou num mosteiro. Aí você entrava numa outro patamar, que seria da igreja, que é muito bem vista na Idade Média. Ou também você podia entrar, se tivesse alguma renda, não precisava você ter muito dinheiro físico, na verdade, ou muito bens, mas você podia ser um pajem, para depois, mais tarde, você ser um cavaleiro. E se você tivesse muita condição mesmo, seu pai e sua mãe comprariam armadura e você virava um cavaleiro. Então, assim, você conseguiria sair de onde você nasceu. Você conseguiria sair desse seu grupo de, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Não, você tinha outras condições. Até porque, assim, vai ter na Idade Média, quando vai ser todo mundo vai começar a plantar, ter muito alimento, muito animais, vai ter um sobreacesso, na verdade, de muito disso. Então você começa a fazer o quê? Vou começar a vender o que eu produzo mais. Então você vai começar meio que criar os burgos. Aí você já sai totalmente assim, agora eu sou agricultor. Não, agora eu sou agricultor e vendedor também. Então, assim, aí você cria mais um terceiro, que era através desse meio. E tinha um quarto, que você poderia comprar um título, mas isso vai ser na parte da Idade Média, que você vai conseguir já comprar título de Sir, de Lord. Aí você fica muito mais bem visto na sociedade. Tinha pessoas que penduravam no pescoço, às vezes, um rolinho com um título que era um Sir só para se exibir para as pessoas. Então, assim, você conseguia sair desse paradigma ou desse conceito que se disse que não conseguiria sair. Tipo, nasceu, tem que morrer assim. A outra parte Pode falar. Não, é que aqui a gente tem um comentário do Alisson, aí você faz essa outra parte. O Alisson está dizendo assim, ó, na antiguidade, e aí eu não sei se essa antiguidade ele está se pensando aí Idade Média ou Idade Antiga, né? Porque na historiografia talvez aqui ele esteja se referindo à Idade Média, né? Como antiguidade. Temos o surgimento de São Calixto, o escravo que se tornou papa. A igreja proporcionava a ascensão. Vou procurar, não conheço São Calixto. Sim, isso que eu falei agora há pouco. Você conseguia se erguer, na verdade, na posição da igreja através assim, de estudo. Sempre a igreja vai estabelecer o estudo para você ser bem visto. É por isso que ela vai reter, na verdade, todo tipo de conhecimento, que isso era para ela importante. Temos também que lembrar que a Igreja Católica não obrigou ter estudo. Ela não chegou assim para você e falou, dá para mim todos os pergaminhos, todos os papéis que eu vou tomar conta disso. Não. Foi uma coisa automática. Caiu o Império Romano, ninguém sabia o que fazer com os documentos. Quem sabia o que fazer com os documentos? A Igreja. Então ela conseguiu absorver isso e guardar muito, até porque tudo que temos hoje registrado, uma boa parte
temos a igreja que favoreceu essa guarda dos documentos até hoje. Até porque esse conceito de biblioteca, de arquivamento, de copiar o documento para não se perder, quem fez isso foi a Igreja Católica. Então, assim, nós temos muito a agradecer ela a ter feito isso sem querer, entre aspas, porque hoje estamos falando, sabe que vou pegar esse documento, vou copiar, que mais tarde alguém vai precisar. Tipo, hoje em dia estamos falando uma coisa que no passado fizeram, que hoje nos ajuda a compreender o que foi, na verdade, o que eles estavam vivendo. Então, assim, a igreja vai começar a estabelecer alguns estudos para você conseguir ser melhor visto na igreja católica. Tipo assim, eu falo só latim, beleza. Esse aqui fala latim e grego. Então, essa pessoa é um pouco melhor para fazer para algum reino que precisa de fazer um tratado ou um acordo com o grego. Essa pessoa aqui conhece bem a França, então ele fala um pouco de franco. Então, esse padre aqui é melhor no reino franco, porque consegue estabelecer uma melhor linha de aliança. Nossa, a igreja vai começar a trabalhar também internamente a selecionar, escolher e também a alinhar pessoas para colocar também nos reinos. Que isso vai ser muito fundamental. Que os reinos vão pegar a igreja, aí cria o Estado secular, em que membros da igreja participam internamente na governança do rei. Aí você cria, na verdade, o que chamamos de todas as atrocidades que tem na história. Como a Inquisição, por exemplo, que foi totalmente um Estado secular, não foi a Igreja Católica em si. As pessoas têm muito a dizer que a Igreja matou milhões, mandou milhões na fogueira, mas não. Quem fez isso foi o Estado secular, que eram membros da Igreja Católica que estavam no corpo, no cerne do Estado ou do reino, em que faziam essas atrocidades. Então, assim, a Igreja favorecia as pessoas a crescerem, porque era bom para ela, porque ela conseguia estar bem influente nos reinos, e também era bom para o indivíduo, e motivar muito mais os outros também a quererem ser, fulano de tal está em tal reino, por que eu também não vou? Então se esforce no estudo que você também vai. Então tem essa ligação até hoje, na verdade, é assim. Vamos lá, então respondendo aí a Sá, que caiu e voltou, havia essa possibilidade dentro da Idade Média, né? A igreja proporcionava esse movimento. Me surge aí dentro da sua fala, Rafael, dois questionamentos, né? O primeiro ali vai ser a respeito aqui no finalzinho que você falou sobre clero secular. E aí é importante a gente lembrar que, se eu tiver errado, você me corrige, que a gente vai ter essa igreja, ela vai ser apresentado o clero em clero secular e clero regular. O que são esses cleros secular e regular? Pergunto isso porque, de novo, os livros didáticos vão colocar o seguinte, de um lado, o Papa sempre no topo, e aí abades e monges, e do outro lado, vamos colocar ali padres, bispos e arcebispos, abaixo do Papa, né? Explica um pouco para a gente aí essa questão do clero secular e regular, e eu acredito que aí a pergunta da Vicamila também já vai estar relacionado, porque a pergunta dela na Idade Média, por que o domínio da Igreja Católica era tão forte? Eu acho que aí nosso assunto inteiro vai tratar de igreja por causa desse poder temporal e poder religioso que ela vai ter dentro desse período, né? Então vamos lá para o clero secular e regular. Perfeito. O que era o clero secular e o regular? O regular, sim, vai ser a igreja, o feijãozinho com arroz, o normal de todo mundo conhece hoje em dia. A estrutura formal, a estrutura bonita da igreja, digamos assim, como corpo. Ela como instituição. Ela vai ser o regular. O secular, como eu disse, são pessoas da igreja que vão ao cerne do poder político, aí que faz a função de poder junto com a igreja e forma um laço entre eles. Até porque, qual era a importância do rei ter algum bispo ou algum padre lá no reino dele, ou na vizinhança, na vila? Porque as pessoas conseguem uma conversão, o rei se vê salvo, na verdade, sua alma, com uma pessoa eclesiástica no reino. Ele consegue colocar uma ordem também junto à população, porque assim, as pessoas são sedentas, na verdade, nesse período, de Deus. Elas conhecem Deus, querem conhecer mais Deus,
elas sabem o pecado, tipo, não sabem o que é pecado, então elas são mais aguçadas a entender o que é religião. Então o padre, o bispo, o arcebispo, eles estão lá para mostrar o que era. Que, isso aqui é igreja, isso aqui é batismo, você precisa fazer no seu filho, na sua filha, você tem que casar, você tem que... Deu uma travada para mim aqui. Vamos ver se volta. Será que foi eu que travei ou o Rafael que travou lá? Quem puder comentar aí. Voltou, Rafael, voltou. Parou na parte e na hora que você falou da decisão de quem vai casar com quem. Certo. Então, assim, a igreja consegue estabelecer, na verdade, esse poder, o que deve fazer, o que não deve fazer, o que é considerado, na verdade, heresia, o que não é heresia. Até então, heresia não tinha esse conceito. O que era heresia, na verdade, era o conceito, na verdade, do que não era religioso. Até vamos ter um conselho só para tratar sobre heresia, o que era considerado heresia. Mas, enfim, a igreja vai conseguir estabelecer esse vínculo, na verdade, social por conta justamente do estado secular que ela estabelece. Sem querer, ela estabelece um estado secular, porque assim, temos a igreja regular, que era a igreja, como disse, ela como corpo, como instituição religiosa, e temos o estado secular, que vai trabalhar junto com o rei, com a rainha, com as pessoas de pós de terra, junto com a população. Então essas pessoas vão estar mais vivas, mais íntimas com o povo, vão entender vão estar lá para confessar as pessoas. Então assim, o estado secular, a igreja secular vai ser a igreja do povão. Vai estar lá sempre para, tô aqui, tô ali, tô precisando de uma ajuda, tô precisando de uma confissão. Mas também, mais tarde, ela vai começar a compreender assim, calma aí, eu não sou todo mundo, eu não sou igual a vocês, eu sou a igreja. Então o rei está mandando, o rei está conversando comigo, então eu tenho que separar o que é certo e o que é errado. Aí que vem ela como um corpo mais forte, que é daí que ela vai fazer o quê? A Inquisição, que surge sem querer com o fim dos cátaros, a igreja secular vai pegar totalmente o que foi, na verdade, essa questão do fim dos cátaros, e falar assim, calma aí, a heresia não vai reinar no reino que a igreja católica está. Eu digo aqui igreja católica no sentido do corpo secular. O regular está lá, não está nem aí o que está acontecendo. Só que na verdade, o que o corpo regular e o secular tem de diferente? O regular vai estabelecer, um rei vai ser coroado amanhã, o Papa vai assinar, beleza, está autorizado a ser rei. Todos os reis só poderiam ser reis se o Papa desse o aval de sim ou não. Você não poderia assim, meu pai morreu e virar rei hoje. Não, se o Papa não foi com a tua cara, abraço. Mas como tinha que ter uma sucessão, era bem possível isso acontecer. O estado secular, na verdade, eclesiástico, não fazia isso. Era uma igreja mais povão, que mais tarde vai colocar a lei e estabelecer o que é certo e o que não é errado na sociedade. Ela vai ser um pouco mais conservadora em si, não que a regular não seja, mas como ela vai estar mais no CER, ela vai entender o que a população está fazendo, o que o político, na verdade, da época está fazendo. Ela vai estabelecer essa entranha, na verdade, e vai colocar as regras que ela quer. Vamos lá, de comentário aqui, ó. A gente recebeu um elogio que foi bom, hein? Ana Slomo. Por que não existia essas páginas no Instagram quando eu estava fazendo faculdade? Estão de parabéns, melhores do que os professores que eu tinha. Olha aí, Rafael. Obrigado. E aí, a gente tem aqui, você falou aí de reis, né? De reis serem coroados e tal. A gente lembra do ano 800, né? Natal do ano 800. O que aconteceu, Rafael, aí nessa situação? Que a gente tem até uma outra pergunta aqui do Rafael F.O., seu xará, que diz assim, qual o papel de Carlos Magno no estabelecimento dos moldes do feudalismo? Então acho que dá para jogar com as perguntas aí. Certo. Natal de 800, temos a célebre pessoa, na verdade, que pensou em ser coroado nessa data, até por uma questão bem inteligente, que foi Carlos Magno, para ficar uma coisa memorável na cabeça de todo mundo. Foi a pessoa assim, é o marqueteiro, ele foi muito marqueteiro nessa época. Se tem uma pessoa assim, um cara marketing, é um Carlos Magno, ele vai ser muito inteligente nisso.
o estabelecimento dele do feudalismo. Digamos assim, ele vai estar governando o maior império europeu, que é o Sacro Império Romano Germânico. Aí entendemos o motivo da Alemanha sempre ser uma potência europeia, porque tudo ela vai conseguir estabelecer uma fixação quando se casa com o Império Romano. Quem estabelece como a sua sucessão é a Alemanha, que é o Sacro Império Romano Germânico. Então eles vão estabelecer, e com isso eles vão criar um outro tipo de feudalismo que está acontecendo na Europa toda. Tem até uma pergunta ali da Sacla, perguntou se o feudalismo aconteceu na Europa toda. Sim, essa questão da Europa ser totalmente feudalismo, até porque se você olhar a Europa toda, como ela é em questão de cidades, de vila, de leis, ela vai ser aparentemente igual a tudo, desde do começo lá, que começa Portugal até Rússia, vai ser tipo um Ctrl-C, Ctrl-V em tudo. As cidades vai ser perto de Porto, as ruas sempre vão levar uma cidade vizinha, então assim, vai ser Ctrl-C, Ctrl-V geral na Europa. Então a Europa vai estabelecer feudal totalmente. Só a Inglaterra que vai ter sempre um probleminha lá em cima, com a Escócia, com a invasão ali dos vikings, na verdade, mas vai estabelecer um feudalismo um pouco mais firme também, como a Alemanha. Carlos Magno, então, qual que é a sua diferenciação de todos os reinos? Ele vai estabelecer leis que favoreçam o povo também. O que ele quer? Ele quer uma igreja presente, sempre. Ele vai criar uma igreja presente, até porque ele só vai ser coroado por questão da igreja católica. A igreja católica vai coroar ele porque ele vai conseguir acabar meio que assim, a gente precisa de um rei que não faça esse negócio de mão frouxa, deixar as pessoas seguirem o que querem de religião. Não, a gente quer um rei firme. E Carlos Magno é esse rei. Então ele vai favorecer as pessoas, vai favorecer posses de terra para as pessoas, não para todo mundo, claro. Quando eu digo isso, não é dizer assim, a pessoa que nasceu pobre vai ter carros amanhã. Não. As pessoas, na verdade, conseguem estabelecer alimento para todo mundo sem faltar. Ele vai fazer, digamos assim, vai estabelecer terras em que as pessoas vão trabalhar nessas terras e vão tirar sustento delas. Então, assim, ele vai estabelecer assim, beleza, vocês aqui nesse reino, vocês estão comigo, então eu vou estabelecer a lei que vocês quiserem. Caso alguém queira invadir aqui, a gente conversa depois, mas ninguém vai invadir porque o papai cuida. Então, essa diferenciação do Carlos Magno, diferente do que vai acontecer em Portugal, na Inglaterra, no sul da França, em que assim, para você trabalhar, você tem que comprar essa terra. Para você comprar essa terra, ou você trabalhar para mim, para conseguir o montante, para conseguir pagar essa terra, porque isso era a coisa mais dita antigamente. Essa terra vai ser sua, mas sim, você tem que trabalhar para mim e trabalhar o tanto que essa terra custa. E a pessoa nunca sabia quando estava pagando, quanto custava a terra. Então, geralmente ela morria e estava pagando a dívida ainda. É tipo hoje o consórcio Minha Casa Minha Vida. A pessoa morre, mas continua pagando. Mas antigamente era com comparação. O nome do programa é História Provoca. Eu não poderia somente fazer as perguntas que são colocadas aqui de formas históricas sem conseguir fazer uma provocação. E agora, na sua fala, você me deu uma abertura para eu fazer uma provocação. Na sua fala, você disse assim, Carlos Magno, ou algo parecido. Naquele período, ele era um rei firme. Deixa que o papai cuida, foi a sua fala. Pergunto para ti, fazendo uma relação com tempos atuais, será que tem muitas pessoas votando em pessoas acreditando, deixa que o papai cuida? Certamente sim. Muito. Agora vamos sair da história e vamos entrar para a sociologia. Qual que eu vejo em questão social brasileira? As pessoas têm muita convicção em que a salvação do problema está no político. Não, se eu votar em outra pessoa que a pessoa foi eleita, meu problema acabou. Amanhã meu CPF sai do Serasa, minha mãe que estava doente vai conseguir fazer cirurgia da apêndice, ou meu pai que estava desempregado vai conseguir voltar a trabalhar. Não, você não consegue mudar a população votando na pessoa. Assim, o
que constrói a sociedade em si é o político. Igual eu vejo coisas banais. Mas fulano de tal tá roubando, mas isso também sempre aconteceu no Brasil. Beleza, mas vai até quando isso? Assim, tem que parar com essa questão de achar que tá normal roubando. Ou, não, mas esse aí, se eu votar, vai roubar. Vou escolher esse. Ou aquele. Não, tem que votar, digamos assim, um exemplo, na Marina. Porque a Marina nunca teve corrupção no partido dela. Lógico. Nunca foi eleita. O partido que nunca foi eleito nunca vai ter corrupção no negócio. Outra questão que eu digo sempre, a pessoa sempre coloca a questão social ou política em questão assim, eu tô na pobreza porque o político lá que tá ganhando milhões. Tipo assim, beleza, ele tá roubando de quem? Tá roubando da população, mas por que ele tá roubando da população? Porque a população também rouba. Se acontece corrupção na política, a população também é corrupta. É um Igual reflexo. hoje, eu vi uma coisa, tipo assim, que eu achei até engraçado. Na página lá do Spotify, tinha uma pessoa comentando assim, você não precisa pagar R$20 por mês no Spotify. Abaixo, entra no meu site que tem o Spotify hackeado. Você não paga nada. Falei, mano, vocês estão hackeando um negócio de R$20 pra não pagar. Tipo, pra que fazer isso? Tipo assim, você não precisa comprar Sky. Você pega aqui um box, que é uma TV gato, você paga R$20, é sua. Tipo, beleza. As pessoas esquecem assim, porque as pessoas esquecem de um parâmetro assim, beleza, se todo mundo ter TV gato, não vai ter Sky. Se não tem Sky, não tem o rapaz que vem fazer a instalação. Se o rapaz da instalação não instala, ele não tem emprego. Tipo assim, você acaba com uma cadeia de trabalhador. Você não tem a pessoa que faz a antena, porque não tem mais quem fazer a antena. Então você também acaba com essa linha. Então assim, as pessoas fazem uma corrupção assim e acham que o político está roubando demais. Então assim, entre a política e a sociedade sempre é um jogo. Você nunca vai ter um governo totalmente limpo com uma população corrupta, ou uma população totalmente limpa com um governo corrupto. Sempre é um jogo. Um amigo barbudo nosso do século XIX, no final ali, talvez diria que talvez a burguesia tenha culpa disso e é necessário destruir o capitalismo. Esse cara se chama Karl Marx. Talvez dentro dessa ideia não teremos essa corrupção, ou não, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Se pintar mais uma fala sua aí, eu faço uma provocação. Vamos lá. Eu quero falar de documentos históricos, Rafael. Você estudou História Medieval, né? Fez uma extensão em História Medieval. E aí, eu queria perguntar para ti, né? Quero perguntar para ti, vou perguntar a respeito de documentos históricos. Como que é a questão dos documentos? No início você já explanou um pouco disso, falando a respeito que a igreja foi muito responsável por conservação de muitos escritos, né? E aí, de acordo com a situação política e social da Idade Média, então a igreja vai se resguardar nessa situação. E aí a minha questão é a respeito... quais os documentos que nós temos, onde que esses documentos estão, e os estudos que nós temos a respeito. Existe uma leitura liberal tendenciosa com a Idade Média, colocando a Idade Média como não produtora cultural, colocando a Idade Média como o fiasco da humanidade, aquele momento de que nada funciona para a humanidade. Existe essa leitura e quais os documentos? Certo. Assim, essa concepção, esse conceito, ou esse erro grotesco e errôneo, falar que a Idade Média foi um tempo ruim, porque a Igreja Católica estava no poder, que os reis fazem o que quiserem, tudo moderno isso. Tudo é pós-moderno que vai surgir esse conceito de igreja, porque assim, eles estão saindo do modernismo, entrando para a era do iluminismo. Então assim, tudo que a igreja fez não estava errado. Se a igreja não existisse, a gente estaria muito mais avançado, não teria tantas atrocidades por aí. Lembrando que quem criou, na verdade, os direitos humanos foi a Igreja Católica. Então, assim, eles falam da Igreja Católica, fez atrocidades toda, mas quem criou-se o conceito até de caridade, direitos humanos, foi a Igreja Católica.
Então, assim, temos esse pós-moderno para quê? Para falar assim, aqui para frente nós estamos fazendo coisas melhores. Porque o que teve atrás? A igreja estava no poder. Onde temos isso? Tem esse documento aqui de um tratado, de uma travada, eu acho. Não foi, tá rolando. Então você perdeu o sinal aí. Pessoal, me ajudem aí. É eu ou ele? Ele para mim travou. Agora voltou, Rafael. Tô te ouvindo e em nenhum momento eu parei de ouvir. Para mim você travou aqui, mas agora voltou. Lembrando ali que o pessoal tá fazendo perguntas sobre monarquia. Lembrando que o Brasil só é presidencialista porque ninguém sabia o que era parlamentarismo, né? Então por isso que a gente escolhe presidente. Se as pessoas não sabem, a gente só é um país que escolhe presidente porque a gente não sabia o que era parlamentarismo. Mas enfim, as pessoas vão pegar esses documentos da biblioteca da igreja, que assim, quem que vai fazer o monopólio desses documentos vai ser a Igreja Católica, porque é importante para ela passar o que está acontecendo para a próxima geração da Igreja Católica em si, passar também para o rei, para saber o que estava acontecendo antigamente. Quem vai fazer muito isso vai ser as pessoas, os ingleses vão saber fazer muito bem isso. O Alfredo, que é o tão conhecido rei Alfredo, ele vai ter uma biblioteca, tipo, guardando toda a documentação desse surgimento do reinado dele até o final, e vai dar ordem para todo mundo documentar tudo o que está acontecendo. Aí mais tarde vamos ter o mais famoso, Tapeçaria de Baux-Yeux, que vai ser uma documentação meio que desenhada, costurada. Então assim, você vai ter esse tipo de documentos, porque assim, qualquer coisa antigamente você conseguia relatar porque tinha escrita. A partir do momento que Gutenberg fez a prensa, meio que uma forma assim, foi sem querer que eu fiz a prensa, ele começou a passar os documentos que estavam escritos em pergaminho. Começou a transferir os documentos que estavam em pergaminho para a população ver. Então todo mundo começou a ficar letrado. Então as pessoas ficando letradas, todo mundo consegue já a descrever a história. Então assim, as pessoas começam a relatar, caiu a Idade Média, vamos saber o que aconteceu até então no passado, porque a gente está vivendo tempos ruins. Vamos pegar alguém de vítima. Quem que vai ser? A idade anterior, que foi a Idade Média. Então, nesse período pós-moderno, que vai se chamar Idade Média, porque é o mediano. É tipo o morno da história. Não vai tão quente, também não vai tão frio, mas vai estar médio. Mas a gente podia estar melhor, mas não está. Por quê? Por causa da Idade Média. Vocês vão pegar todos os documentos das bibliotecas, de reis, de reinos, na verdade, inclusive de mosteiros, vão pegar esses documentos e estudar, até assim, mas a Igreja Católica não permitia o estudo, a liberação da documentação, certo? Mas assim, temos que entender que o Estado secular sempre esteve presente, então temos documentos de monges ou de padres que documentavam nos reinos e deixavam os documentos lá. Então fica muito mais fácil o acesso disso. Tá. A Igreja Católica vai ter a Biblioteca Vaticano, que é fechada a 7 chaves, que tem um regimento enorme para você conseguir qualquer coisa. E lembrando, qualquer pessoa leiga consegue ter acesso à Biblioteca do Vaticano. Não é uma coisa, não, mas tá na Biblioteca do Vaticano, não posso abrir. Não, você pode. Você só tem que ir para Roma, para o Vaticano lá e pedir uma solicitação para conseguir estar pegando o documento. Tá. Rafael, eu vou fazer uma pausinha aqui no nosso diálogo, porque o couro tá comendo ali a respeito de monarquia nos comentários. Né? Vamos lá. Sá Historiano, Leonardo e História da Ásia. Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer um convite para vocês estudar a história do Brasil com a gente aqui. Agora eu vou fazer um jabazinho aqui. Olha aqui. A gente tem um programa de segunda-feira que vai estrear nessa segunda, chamada Brasil em Casa. Esse aqui é o primeiro programa na próxima segunda, que é com o indígena Ivanisson Chocó, né? Então, a descolonização dos índios nos livros didáticos. Depois eu vou participar lá com a própria Sá, que está comentando aí, ó, falar de Guerra Fria, dia 1º lá. E aí eu convido todo mundo que está discutindo aí para estar aqui na semana que vem no História Provoca, ó, As Direitas na Nova República, com o doutor pela Unesp, Marcos Oliveira. Venha conversar com a gente sobre as direitas. Essa discussão de monarquia, república aí, vai ser muito bem-vinda na próxima semana, tá?
No dia 6, olha quem está aqui, Fernando Collor de Mello. O que o governo Collor tem a nos ensinar? Aí a gente vai para o dia 9, falar de Felipe II, mais um monarca europeu ali. A Fernanda Flores, do blog Rainhas Malditas, vai trazer para a gente dados biográficos da história desse homem, né? Mais do que um monarca, como que era a história dele. Depois a gente tem lá no dia 13/7, Fé e Crime, Evangélicos e PCC nas periferias de São Paulo. E no dia 16, a rebeldia em ambientes escolares, uma discussão acerca aí do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, tá certo? Então, esteja conosco e é importante a gente pensar o seguinte, a história, ela não tem inimigos, a gente não está aqui para combater inimigo, a gente está aqui para dialogar a respeito de fatos históricos, né? E aí já falo aqui a respeito de oligarquia e a respeito de economia, a gente tem que estudar o período e o que é cada governo, não é sair falando o que acha das coisas. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, a história, ela é uma ciência, ela não é um brinquedo que você coloca numa cordinha e sai puxando na rua, certo? Então é importante a gente se basear em quem pesquisou. Se a gente não pesquisou, leia quem pesquisou. E dessa forma, a gente vai avançar. E aí a Sabrina está colocando ali, discutir temas já superados, e aí eu acredito que discutir tema superado é porque não foram feitas as leituras suficientes desses momentos, né? Ou então, nós historiadores estamos falhos com a nossa missão de apresentar os dados concretos, né, para que as pessoas possam ter acesso. Rafael, vamos voltar para o feudalismo. Já fiz o jabá, já mediei ali um conflito. Vamos voltar lá. Certo. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma questão. O Alisson Wesley pergunta, podemos encontrar um esboço de Europa nas estruturas do Império de Carlos Magno? Conseguimos. As próprias leis, na verdade, de interesse territorial, essa questão de fazer aliança, na verdade, não se tinha até então na Europa. Carlos Magno vai começar a fazer isso. Carlos Magno vai estabelecer uma coisa até que não se tinha também, que é estabelecer um vínculo maior de igreja e rei. Até então não se tinha, estava começando esse processo ainda, digamos assim, a Igreja Católica, ela continuou, acabou-se o Império Romano, a Igreja Católica continuou, e estava começando os novos vínculos com as pessoas que estavam virando rei, monarca, pessoas que eram patrícios e vieram ser, vieram barão. Então, assim, a igreja tinha que, assim, se estabelecer firmemente novamente. Como ela faz isso? Ela consegue apoiar reis, apoiar rainhas, apoiar sirs, lords, barões, e começa a se estabelecer junto. Carlos Magno vai trazer a igreja católica para ele, e com isso vai estabelecer durante toda a Europa, porque Carlos Magno vai mostrar para as pessoas assim, eu tenho a igreja do meu lado, ou seja, eu dou proteção para ela, e ela também me favorece em outros termos. Assim, eu consigo estabelecer um reino muito mais fácil, colocar quem eu quero no poder muito mais fácil, porque tem igreja. Então façam isso que dá certo. Então, assim, as pessoas vão começar a meio que copiar, porque, assim, lembrando que a Alemanha, o Sacro Império Romano, ele sempre vai ser bem visto no olhos de todo mundo. Todo mundo quer ser igual ao Sacro Império Romano, assim como todo mundo queria ser Roma naquela época. E a Alemanha vai fazer de uma forma excelente. Lembrando que não se tinha ainda o conceito Alemanha, mas só para ficar melhor mais geograficamente. E isso vai ser um impacto tão grande que podemos ver porque a Alemanha é uma potência na Europa ainda, até hoje em dia. Hoje em dia na Europa ela é potência. É lógico, não por questão lógico que foi por questão de uma atrocidade nazista que aconteceu, porque isso favoreceu muito ela virar uma potência, até porque se não acontecesse isso, ela estava pagando dívida da Primeira Guerra Mundial até 2010, mas a gente consegue ver assim, essa ligação de ser uma potência, de sempre estar à frente. A Alemanha sempre fez muito certinho. E as outras pessoas vão começar a fazer, França vai fazer igual, a Espanha meio que vai fazer quase no século XIV, vai começar a fazer isso, aí que vem o Fernando e a Isabel. Então, assim, o pai fala assim, nossa, tem uma Espanha ali
com um casalzinho católico. Eu também estou gostando deles. Antes era só o Carlos Magno, antes era só o Alfredo, mas agora tem esse pessoalzinho aqui da Espanha que também é bacana. Então, assim, vamos ter, na verdade, o Carlos Magno estabelecendo esse pilar muito forte em questão de jurisdição, em questão de reinado, de braço firme, de proteção ao reino. Vai ser tudo uma cópia, na verdade. Já tinha algo já estabelecido, mas Carlos Magno vai estabelecer. Isso aqui tá certo, funciona, façam e abraço todo mundo que não fizer. Rafael, eu encontrei mais um momento de provocação. Você falou aí a respeito da Alemanha, do nazismo, que se não tivesse interrompido o pagamento da dívida externa, teria pagado até 2010, de acordo com o Tratado de Versalhes, ali em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial. E o Brasil tem uma discussão muito grave. Alguns defendem o pagamento da dívida externa. Rafael, do tanto que a gente foi explorado, a gente deve para alguém? Então, lembrando que o governo que a gente tivemos antecessor a esse, não pagou dívida externa ainda. Nós devemos ainda pro Banco Mundial, tá? Essa propaganda que nós não temos dívida externa é para ela para ganhar voto, mas a gente deve ainda milhões lá fora. As pessoas que usam isso como adorno de político, não sei o porquê, mas a gente está devendo para fora ainda. Então, nós devemos para alguém? Não. Lembrando assim que o Brasil nasceu da exploração. Tudo por questão do absolutismo. Isso é uma forma assim. Assim, temos o Brasil hoje por culpa da Idade Média? Digamos que sim. Porque acabou-se, na verdade, a Idade Média, criou-se então o absolutismo. O que é absolutismo? Ele começa a criar tudo absoluto, o rei que manda, o rei que ordena, o rei que faz as ordens. Não tem mais o poder forte da igreja. Então, nesse conceito de absolutismo, a igreja começa a ficar mal vista nos olhos dos governantes, mas temos uma igreja um pouco mais firme, mais sem palavras, mais sem, eu não quero conversar com você, seja cristão, senão faca e espada no pescoço. Ela vai ser uma igreja mais firme. Lembrando, a igreja é a igreja do século secular, não é a igreja regular como nós conhecemos como instituição. Acabou-se, isso começou a querer fazer exploração, a fazer trabalhos mercantis, começou as caravelas. Então, assim, você tinha que tirar o seu sustento, porque você não tem mais pedra preciosa, você não tem mais tempero, você não tem mais mão escrava, você não tem o que oferecer para o teu reino. Então, assim, você tem que colonizar outros lugares, porque o que você fez foi pequeno. Então, você tem que começar a procurar novos. Diga lá. Estamos concluindo. E eu concluo a partir da sua fala que talvez a gente esteja pagando ainda os juros das 2.000 libras esterlinas da independência. Né? E aí, eu penso, para finalizar, meu relógio aqui já está em cima, o Instagram ainda não avisou, mas vai derrubar daqui a uns 2 minutos. A pergunta aqui no final é o seguinte: eu quero que você perguntar se você tem alguma coisa para dizer que eu não explorei da sua fala, de algo que você preparou, e aí eu já quero que você se despeça. Mas eu já me despeço para concluir com você, porque quando aparecer a contagem aqui eu já te aviso faltando 1 minuto. Gratidão pela sua participação, Rafael. Nos conhecemos nesse mesmo formato há alguns meses atrás, né? Você que fez eu sentar nessa cadeirinha, nesse mesmo lugar e dar um play aqui, um rec para começar a gravar uma live. E hoje a gente está virando um canal História em Casa aí, preparando alguns programas para o pessoal. E é um prazer enorme te receber. Eu indico muito seu trabalho para o pessoal. Visitem lá História Medieval e Além do Medieval, né, Rafael? Exatamente. Então, comprem a revista, acessem o site e, olha só, pensou que você ia escapar? Tá aqui, ó. Vou mostrar para a rapaziada o que tem aqui, ó. O Rafael é escritor deste livrão aqui, ó. Cavaleiros e Armaduras, Rafael Quadros. Olha aqui, ó. Tá apenas R$ 8,40 no site Hidromeufipmenda, sei lá. Tá aí. Rafael, 20 segundos para você se despedir. Então, esse livro pode ser comprado no meu site mesmo, lá do historiamedieval.com.br, por R$ 5. Ai. Então, pessoal,
Só quero dizer que agradeço também o convite. Vamos fazer mais lives aprofundando mais sobre esse período da Idade Média, com certeza, né? Até porque essa página